Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um seminário online do Programa Pós-Graduação em Física. Hoje nós temos a grata satisfação de ter com a gente o professor Anderson Gomes, da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, eu agradeço muito o senhor ter aceito o convite. Eu vou fazer uma breve introdução do seu currículo, porque se eu for falar de todo o currículo do senhor, eu acho que eu vou precisar do mesmo tempo ou mais tempo que o senhor vai levar para fazer o seminário. Não, basta dizer que eu estou aqui, tá bom. Então, o professor, ele é licenciado e tem mestrado em Física pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, realizou doutorado doutorado em Física pela Imperial College of Science, Technology and Medicina da Universidade de London e pós-doutorado no Brown University. É professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, onde atua como professor permanente desde 1990. Ele é pesquisador 1A do CNPq e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Física e de Odontologia da Federal de Pernambuco, e colaborador do Programa em Ciências dos Materiais na Univasf. Suas atividades científicas estão nas áreas de nanofotônica, biofotônica, ótica não linear e comunicações ópticas. Ele é coautor de mais de 300 artigos científicos, tem um fator H de 33, e supervisionou mais de 36 dissertações de mestrado, 20 teses de doutorado. É fellow da Optical Society American, onde foi presidente do Conselho Internacional e também membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Física. E atuou em comitês científicos do CNPq, da CAPES, da FACEP, e foi membro do CA do CNPq, do Conselho Superior do e foi membro do CA do CNPq, do Conselho Superior, né, onde coordenou a área de Física e Astronomia de 2008 a 2010. Ele atua como árbitro de várias revistas internacionais em sua área de conhecimento, como Optic Letters, Optic Express, Physical Review, Biomedical Optics, Electronic Letters, né, foi editor associado da revista Advanced Optics of Photonics, Optical Society, é editor associado da revista Science Application Natures Group, do grupo Natures, desde o período de 2019 até 2022. Professor, é uma honra para nós termos aqui com a gente, seja bem-vindo ao programa, eu passo a palavra para o senhor e agradeço bastante. Teodoro, muito obrigado aí pela apresentação. Cada vez que a gente vai escutando o que é que a gente fez, vai sabendo que está ficando velho mesmo. É um prazer muito grande estar aí com vocês mesmo virtualmente, mas essa visita precisa acontecer presencialmente assim que a gente puder viajar. Eu vou, então, passar aqui para a minha apresentação, colocar a tela. Vou colocar, então, a tela. Vocês só me avisam que está tudo ok. Vou colocar em modo de apresentação. Tá ok? Tudo certo, professor. Tá bom. Bom, normalmente, nesse sistema, a gente deixa as perguntas para o final, mas se alguém quiser interromper, fica à vontade. Eu agradeço aí a presença de todos. Eu vou tentar falar aí um pouco menos de uma hora para deixar um tempinho aí para algumas perguntas. Bom, eu tinha dado alguns temas, 3 temas para o Teodoro. Ele escolheu o tema da ótica não linear com metasuperfície de ouro e materiais bidimensionais, e ele arrumou um jeito de fazer o cartaz mais bonito que eu já tive, aí eu vou guardar com muito carinho. Então, eu sou membro permanente do Departamento de Física, que é a minha principal casa, mas também na odontologia e aqui da UFPE e na Univasf. Bom, a gente vai falar sobre a interação da luz com a matéria, efetivamente. E o que a gente vai ter tudo que a gente tem para falar para vocês, ele se envolve o feixe de luz, então está aqui representado. Esse feixe de luz vai estar incidindo aqui ao longo onde tem esse feixe verde. A gente sabe que a luz, então, é constituída de um campo eletromagnético que se propaga, né, na direção aí do vetor de Poynting, de forma que esse feixe que está propagando, ele vai ser focalizado, e ele pode ser focalizado no meio que é macroscópico, que seria esse meio aqui, ou ele pode também estar focalizado em meios de dimensões nanométricas,
que eu estou representando aqui por esses elementos aí 2D. Nós vamos estudar a luz que atravessa esse meio, e aí aqui eu estou tentando indicar que a fase vai estar mudando, a frente de onda, e essa técnica, quando a gente varia isso aqui, a gente vai chamar essa técnica de Z-scan, mas eu quero chamar a atenção que quando a luz pulsada incide no meio, você pode também gerar ondas acústicas. Então, eventualmente, eu vou mostrar para vocês experimentos onde a gente detecta ondas acústicas aqui, isso é uma técnica chamada de fotoacústica. O que é que a gente faz? A gente começa a aumentar aqui essa intensidade, a intensidade do campo elétrico, e à medida que a gente vai aumentando, a resposta do meio, normalmente ela é linear. A partir de uma certa intensidade, essa resposta fica não linear. Então, a ótica não linear é aquela mais conhecida, né? Onde a gente vê a reflexão da luz, a refração, enquanto que toda essa parte da ótica não linear, ela tem a ver com vários fenômenos. Uma das coisas interessantes é que na ótica linear você mantém tudo na mesma frequência, tudo no mesmo comprimento de onda, tudo da mesma cor. Já a ótica não linear ela permite que a gente gere outras cores e faça, então, entenda melhor a interação da luz com a matéria. Como a gente vai falar do mundo nano, eu quero só lembrar para todos, né, que o que é esse mundo nano, ou seja, a gente tem materiais, por exemplo, como um fio de cabelo, que é algo da ordem de micrômetros, e a gente está interessado no mundo que está aqui, de 100 nanômetros para baixo. Isso pode acontecer de maneira natural, como, por exemplo, vírus, né? A gente não fala de outra coisa agora a não ser vírus, mas pode acontecer também com átomos, como aqui tem um átomo de ouro menor do que um ângstrom, 135 picômetros, por exemplo. Só para... Como é que a gente chega nesses materiais? Existem muitas técnicas de nanofabricação. Eu também não vou estar falando dessas coisas aqui para vocês, não vou estar entrando nesse detalhe, mas você pode ter técnica de nanofabricação chamada top-down, onde você começa com um material bulk e chega nos nanomateriais que você quer, ou, ao contrário, você parte dos átomos e vai crescendo o material até ele ficar do tamanho nanométrico que você quiser. Então, são várias dessas técnicas, eu vou falar de uma delas, particular, automontagem, e você pode também usar litografia, electron beam e muitas outras, tá? Então, também não vou estar olhando para isso. Quando a gente junta a fotônica e a nanotecnologia, a gente tem essa área chamada de nanofotônica, que é o estudo do comportamento da luz em escala nanométrica, ou a interação com objetos em escala nanométrica, ou seja, ou a luz está em escala nanométrica ou o objeto está em escala nanométrica. Pode até acontecer as duas coisas. Bom, a gente vai trabalhar aqui com ouro, então, como eu falei, a gente vai ter o ouro a partir de... Eu posso pegar uma barrinha de ouro e sair partindo, fazendo nanopartículas que têm uma dimensão, pelo menos, da ordem de nano, ou eu posso também... eu vou também falar para vocês hoje de um material conjunto de materiais chamados dicalcogenetos de metais de transição, que também eles começam de materiais bulk, né, como a gente está vendo aqui, e usando métodos top-down, a gente vai chegar em materiais muito pequenos. Então, a gente está interessado nas chamadas metasuperfície de ouro, que eu vou explicar essa figurinha aí depois, e também vai falar desses dicalcogenetos, mas agora em camadas bidimensionais. Bom, deixa eu também adiantar para vocês que trabalhar com materiais fotônicos, sim, eu peço desculpa porque está misturado aí transparência em português, inglês, então, mas dá para acompanhar. Trabalhar com materiais fotônicos requer, então, a preparação, uma dessas técnicas aí que eu falei, uma diversidade de caracterização, de métodos de caracterização. Pois bem, eu não faço nem preparação e faço alguma dessas caracterizações. Então, eu tenho um monte de amigos, eu faço aplicação básica, eu estudo a coisa mais básica ou faço aplicações, e se eu interajo bem com os amigos, eles me mandam os materiais, eu boto os estudantes para trabalhar, e eu vou falar hoje exatamente sobre 2 desses materiais que têm resultado de colaborações.
Então, eu vou fazer uma breve introdução à ótica não linear, o que é o suficiente para que vocês possam acompanhar os resultados. Depois eu vou falar também sobre os materiais, os metamateriais e metasuperfície, dizendo o que são esses materiais, como é que eu faço, então, a metasuperfície de ouro por automontagem, e eu vou, então, mostrar os resultados que a gente tem com esses materiais, essas metasuperfícies. Depois eu faço o equivalente disso para os dicalcogenetos de metais de transição, e então eu concluo, mas no final eu vou mostrar um experimento, tá? Eu vou rapidamente mostrar a vocês o laboratório, mas eu vou fazer um experimento aqui bem simples, aqui, mas que tem a ver então com ótica não linear. Bom, antes da gente começar, eu queria falar um pouco do laboratório, né? A gente tem atividades aí na área de biofotônica, principalmente com tomografia por coerência óptica aplicada à odontologia, a parte de óptica não linear, que eu vou falar um pouco para vocês, de nanofotônica. A gente também trabalha com dispositivos fotônicos, guias de onda que a gente escreve com laser de Fed segundo, e a gente também está interessado em participa bastante de atividades educacionais, principalmente com os student chapter da SPI ou da Óptica Social de Afro-América, além de interagir com professores do ensino médio. A gente tem um monte de estudantes, né? Tem um bom grupo, a foto aí do grupo, tem do lado direito, vocês estão vendo o professor Cília, a professora Isabel, que está nos assistindo, o professor Leonardo, vários estudantes aí da época de 2017 e 2018, alguns colaboradores, o Jake Fontana e o Rich Vaia, são colaboradores do exterior, com os quais a gente fez os trabalhos com metasuperfície de ouro e os dicalcogenetos. O nosso grupo ele tem vários estudantes, vários pós-docs, tanto na área de física como na área de odontologia, então você vê que é um grupo bem heterogêneo, e o pessoal então trabalha bem direitinho. A gente naturalmente precisa de recursos, apoio financeiro dos órgãos nacionais, CAPES, CNPq, FACEP. A gente tem apoio também internacional da Marinha Americana, da Força Aérea Americana, e a gente coordena o Instituto Nacional de Fotônica, que congrega aí cerca de 200 pesquisadores, entre professores e estudantes. Esse é um instituto que está aí aberto para a gente, no futuro próximo, havendo interesse, fazer colaborações. Muito bem. Então, dito isso, nós vamos começar aí com a parte da introdução à óptica não linear. E a gente sabe que, microscopicamente, quando a gente joga um campo elétrico, ensina um campo eletromagnético em um meio, a resposta desse campo ele atua nos átomos, cria um momento de dipolo, e esse momento de dipolo induzido, então, responde ao campo elétrico incidente. Esse campo elétrico ele é algo, o campo atômico, né, em geral, do meio, é a carga dividido pelo raio ao quadrado. Então, se a gente colocar aqui números, o campo atômico tipicamente é dessa ordem, em unidades de eletrostáticas. Se a gente tiver uma intensidade maior, de forma que esse campo, a intensidade é proporcional ao campo ao quadrado, se a intensidade for tal que o campo for maior do que esse campo atômico, eu desvio de ter uma resposta linear, ou seja, desvio dessa reta, e passo a ter uma resposta que pode ser quadrática ou cúbica. E essa resposta, quando a gente olha para essa polarização, ela é exatamente esse momento de dipolo por unidade de volume. E ela é proporcional ao campo elétrico. Macroscopicamente, essa resposta ela é dada pela polarização, e essa constante proporcionalidade são as susceptibilidades. Então, de uma forma geral, a susceptibilidade a gente pode expandir numa série de potência, e essa expansão ela é tal que eu posso ter os chamados efeitos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e mais, quarta, quinta, sexta, sétima, e vai embora. O meio, o material, é muito importante. Então, essas não linearidades de segunda ordem, por exemplo, elas podem se anular se o meio for centro-simétrico, se o N for par. Tá? Então, o que a gente está interessado de falar para vocês a gente vai explorar a polarização, a resposta de terceira ordem. A maioria dos materiais que a gente vai estudar, eles são centro-simétricos. Então,
o Q2, né, como a gente chama, ele vai ser nulo. Então, aqui a gente tem o P0, a gente pode ter uma polarização permanente, que é aquela intrínseca do material. Você pode ter uma polarização linear, induzida, pode ter uma polarização de segunda ordem e terceira ordem. Então, cada uma dessas aqui é um seminário. Tá? Então, por exemplo, o Q1, essa resposta de primeira ordem, ela, por exemplo, explica a refração, como é que funciona a lente, reflexão, etc. Já a reflexão, já a segunda ordem, ela está associada com efeitos do tipo geração de segundo harmônico, tá? Como está mostrado aqui. Você entra com um feixe, com uma certa frequência ômega, na realidade você sai com o mesmo feixe, também ele sai aqui com a frequência ômega, mas gera também a frequência 2 ômega. Então, essa figurinha aqui está mostrando um laser que é desenhado aqui por essa coisinha vermelha, mas ele é infravermelho, e ele um cristal gerando o segundo harmônico, fazendo gerar essa luz verde. Você pode ter efeitos de terceira ordem, como geração de terceiro harmônico, mistura de ondas, e aqui eu estou vendo o segundo harmônico, mas dá para ver aqui uma cor mais ultravioleta, que é justamente o terceiro harmônico do infravermelho em 1 micro, que é da ordem de 300 e poucos nanômetros. E aqui eu tenho um resultado muito dos anos 80, tirado aqui no laboratório, onde vocês jogam 2 feixes e gera, os 2 feixes principais são esses 2 aqui, tá? Mas eu gero bandas laterais que são devido à mistura de ondas, ou seja, 2 ondas se misturam e por um processo cuja resposta tem a ver com a susceptibilidade de terceira ordem, eu gero novas sinal nessas bandinhas laterais aqui. Isso também é a base da conjugação de fase. Então, se eu considerar que os meus são centros simétricos, eu posso desenvolver mais essas equações, mas eu quero chegar, não vamos se preocupar com a equação, só quero chegar aqui no seguinte, que eu vou usar principalmente, a gente vai usar essa notação aqui. Então, em vez de a gente trabalhar para carregar o Q3, veja, se aquele Q2 for 0, né, então eu posso, a polarização agora, e se eu desprezar os termos de ordem superior, ela vai ficar aqui, Q1, Q3, tá? Então, a gente pode redefinir uma susceptibilidade efetiva com esse Q1 e o Q3, o campo ao quadrado aqui, ó, o campo ao quadrado tem a ver com a intensidade, mas o índice de refração, aquele índice de refração que a gente conhece, que a gente normalmente aqui vai chamar ele de N0, ele pode ser escrito como esse N ao quadrado em termos dessa susceptibilidade efetiva. O que é que eu quero isso? Eu quero definir o índice de refração exatamente como um N0, que é aquele no vidro é 1,5, e uma parte que tem uma dependência com a intensidade. Tá? Então, essa dependência com a intensidade, eu vou conectar o N2, esse índice de refração não linear, com a parte real da susceptibilidade. Então, usando uma notação um pouquinho diferente, e aqui eu chamo a atenção, muitas vezes a gente está escrevendo em torno de campo, em termos de campo ou em termos da intensidade. Então, quando você relaciona o índice de refração com a parte não linear do índice de refração, quando a gente relaciona com o N2, ele está relacionado com a parte real do Q3. O Q3, de fato, é um tensor, ele tem parte real e imaginária. E a parte imaginária do Q3, ela está relacionada com o que a gente chama de absorção não linear. Essas constantes aqui, elas são muito importantes, e se vocês não tiverem cuidado, erra nessa constante. E se errar nessa constante, aí o valor que você determina fica errado. Muito bem. Aqui tem uma tabela mostrando a origem desses efeitos. Você pode ter aqui só o N2, né? Só o índice de refração não linear e a parte real do Q3. Então, o mecanismo responsável por essa resposta ótica pode ser uma polarização eletrônica, cuja ordem de grandeza é dessa ordem 10 a menos 16, é um número pequeno. E, portanto, o tempo de resposta normalmente é de femtosegundos. Você pode ter orientação molecular, cujo tempo de resposta é picosegundos, se você está tratando com uma molécula grande. Você pode ter eletroastrição, da ordem de nanosegundo.
Você pode ter, inclusive, efeito térmico não linear, que é da ordem de milissegundos. Eu vou mostrar para vocês no final um experimento aqui, onde a gente vai ver um efeito térmico acontecendo num material bidimensional, em materiais não estruturados. Bom, o que é a técnica de Z-Scan? Certamente vocês já devem ter ouvido falar. Ela é a técnica mais poderosa atualmente, desde os anos 90, para você caracterizar a resposta óptica não linear. Então, você joga um feixe de luz, a sua amostra vai estar aqui no eixo Z, por isso se chama Z-Scan, e essa amostra vai passear aqui. Como você está focalizando, a intensidade vai aumentando à medida que você vai para o foco, e você coloca, então, 2 detetores. Um detetor com a janela totalmente aberta, e o outro detetor, na frente dele, você bota uma abertura pequena. Tem toda uma série de cálculos, eu não vou mostrar, equações. Você pode mostrar que, nesse caso, a abertura, o feixe que vem aqui, ele vai abrir, ele vai autofocalizar ou autodefocalizar, e a assinatura que você vê quando faz essa varredura com esse motorzinho aqui, se o material for autofocalizador, você vai ver essa curvinha azul aqui, desce, sobe, e você já sabe o sinal. Se ele está descendo e subindo, vai ser positivo. Se for essa linha tracejada aqui, vai ser negativo. E essa diferença aqui de transmissão, ΔT, do mínimo para o máximo, ela vai ser proporcional a N2, e depende da intensidade. Se você olhar para o outro detetor, que é esse aqui, não tem nada aqui na frente, então ou a luz vai ficar zero, não acontece nada, ou à medida que vai chegando no foco, se você tiver uma absorção não linear, você vê o efeito da absorção aqui para baixo, mas se a transmissão aumentar, ou seja, se você tiver o que a gente chama de absorção saturada, você deixa passar mais luz. Então, essa técnica ela é muito simples, ela é fácil de implementar. Toda análise disso aqui depende de que tipo de fonte você está usando. Se é pulsada, se é CW, se é nanosegundo, se é femtosegundo, se é picosegundo. Isso vai te ajudar a identificar a resposta não linear do teu material. Com essa técnica, você pode modificá-la e ter resolvida no tempo. Mas a técnica é uma técnica mais comum de fazer medida temporal, chama de chave que é ótica, tem outras técnicas, mas essa é uma bem simples. Você faz aqui, você joga um pulso bem intenso, formando um ângulo com um pulso mais fraco. Esses 2 pulsos têm que chegar aqui na amostra no mesmo tempo. Então, normalmente, você tem uma linha de atraso em um dos 2 braços, de modo que quando você vai atrasando o pulso, quando há uma coincidência, o meio responde. Se a resposta for muito rápida, você praticamente vê a duração do pulso. Mas se a resposta, como nesse caso da linha preta aqui, for mais lenta, isso aqui é para o CS2, que é um material tipo padrão, ele tem 2 tempos de resposta. Às vezes que ele tem um tempo que ele vem aqui, de alguns 200 femtosegundos, e depois ele tem um tempo de alguns picosegundos. Então, você pode daqui saber o tempo de resposta do material, mas isso aqui não te dá o sinal. Isso aqui, na realidade, te dá o módulo de Q3. Tá? Então, o valor, o que você tem aqui é o Q3, que embutido aqui está a parte real mais a parte imaginária. Então, quando você faz o Z-Scan, você pode medir isso separadamente, você pode, então, determinar isso, e com essa técnica você mede o tempo de resposta. Aí você praticamente caracteriza todo o material. Eu vou parar, então, essa parte por aqui. Vocês podem, nesse artigo de revisão de 2016, acho que é um dos últimos aí, tudo isso que eu falei aqui do começo está mais detalhado nesse artigo. Bom, vamos então para a segunda parte. Acho que eu vou ter que correr, que já estou a 20 minutos aqui. Então, metamateriais e metasuperfície. Então, de novo, o que eu vou falar aqui está nesse artigo que saiu esse ano, também é uma revisão dos trabalhos que a gente fez com esses materiais. O que são essas metamateriais e metasuperfície? Esses metamateriais são materiais construídos artificialmente a partir de blocos. Então, a palavra bloco aí é no sentido de pegar pequenas partes, é como se fosse um Lego, e montar coisas que não existem na natureza. E você pode fazer isso
como está mostrado no exemplo aí, se você tiver uma nanorod como essa aqui, por exemplo, aqui você tem você tem só uma rod, mas se você colocar ela perto de outras duas, formando esse V, as propriedades desse treco aqui são totalmente diferentes de uma dessas nanorods. Então, isso é uma coisa feita pelo homem e que traz muitas novidades. Você pode também estudar as propriedades ópticas não lineares, tudo isso a gente já comentou. Esses metamateriais, eles podem ser classificados em metasuperfícies ou metamoléculas. A gente está interessado aqui nas metasuperfícies. Então, essas metasuperfícies, elas são tipicamente compostas de uma superfície com um ou alguns comprimentos de onda. Então, ele é muito menor do que o comprimento de onda da luz que você normalmente está incidindo. E você pode fazer isso de várias maneiras, como eu já comentei. Você pode fazer isso utilizando litografia, esses scaffolds, você pode sair construindo, separação por fase, que é o que a gente vai utilizar, ou até utilizando campos externos, como ion beam, electron beam, etc. Certo? E aí você pode fazer dispositivos muito interessantes a partir desses caras, e esses dispositivos, eles trazem propriedades muito diferentes do que a gente está acostumado. A maioria desses dispositivos ele é baseado no que a gente chama de plasmônica. A plasmônica é o estudo da interação de uma onda eletromagnética numa interface. Numa interface que tem um metal e um dielétrico. Nessa interface, você pode ter tanto uma superfície quanto uma esfera, e nessa interface, então, você tem a geração dessas chamadas ondas plasmônicas, tá? Que é devido ao movimento do elétron aqui para cima e para baixo, na presença do campo elétrico. Nesse caso aqui, na direção Y. A plasmônica, de novo, é uma outra área muito utilizada, muito explorada, material para um outro seminário. Você tem a aplicação da plasmônica desde a detecção de glicose até dispositivos para conversão de energia. E você tem muita coisa com esses materiais que vai além. Os metamateriais trazem essa novidade de você ir além de só usar nanopartículas e criar materiais que são feitos por nós, feitos pelos homens. Então, você não acha na natureza. Então, o material que eu quero mostrar para vocês são metasuperfícies de ouro, onde elas foram feitas pelo grupo do Jake Fontana. Então, como eu disse, é um dos amigos, faz materiais. Esse trabalho... Então, a gente tem... o que ele faz? Ele prepara primeiro as nanopartículas de ouro, isso aí é fácil de fazer, e depois ele coloca junto com a solução que tem tiós, e esses tiós têm essas abichinhas aqui, que tem muitos carbonos. Então, dependendo do número de carbonos que tem aqui, você pode controlar e você mistura, né? Mistura o ouro com esse tió, mistura tudo isso, dá uma chacoalhada. O que vocês estão vendo aqui é acontecendo a transferência de fase devido à tensão superficial. Aqui dentro tem uma lâmina de microscópio. Então, dá uma sacolejada aqui no líquido que está aqui e ele começa a subir, a evaporar, então ele se agarra na superfície da lâmina de microscópio e fica feito exatamente como vocês estão vendo aqui. Aqui tem uma dessas lâminas de microscópio que a gente usa no laboratório. Né? Aqui eu passei. Então, a gente tem essa lâmpada de microscópio típica que a gente usa no laboratório, e aqui ela está coberta com essa camada de ouro, e se você olhar por transmissão ou por reflexão, você vai ver cores diferentes. E essas cores diferentes vêm exatamente do fato de que isso aqui é uma metasuperfície, e essa metasuperfície, de fato, se você olhar no microscópio de transmissão, né, o TM aqui, o diâmetro dessas esferinhas ela é da ordem de 15 nanômetros, e são hexágonos. Essa separação entre elas depende do número de ligantes que eu coloco. Então, eu posso controlar entre 0,5 até 2 ou 3 nanômetros.
E eu posso fazer isso numa superfície que é muito grande, centímetros quadrados, como está aqui. Tá? Então, é uma técnica poderosa e isso aí tem diversas aplicações. E o que a gente fez foi caracterizar esse material e uma das propriedades dele, então essa caracterização aqui, ela caracteriza o índice de refração e caracteriza a absorção. Tá? Então, aqui usando a elipsometria, eu não vou entrar em detalhe, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas. Então, primeiro, uma característica importante desse material é que você pode... O índice de refração dele varia, nesse caso, olha, de meio, em torno de 600 nanômetros, até 4, o mesmo material, só você mudando o compêndio de onda entre 600 e 800. Tá vendo? Então, isso é um material extremamente importante. Infelizmente, nessa região, você tem a absorção plasmônica devido justamente à interface lá do ouro com o dielétrico. Mas se você vier para aqui, veja que a absorção é muito menor do que aqui. No entanto, em 1500, o índice de refração ainda é muito grande. Ele ainda é da ordem de 3 e pouco. Vocês vão ver que existe uma relação prevista entre índice de refração linear e o não linear. Bom, o que é que a gente fez com esse material? A gente primeiro fez o trabalho onde a gente... aqui é uma foto do laboratório, a gente usou um compêndio de 800 nanômetros, com pulso de 100 segundos. Então, tudo que a gente está vendo aqui é resposta rápida, e a partir daí a gente usou a técnica de Z-scan e mediu o material. A gente mediu... aqui a gente tem a assinatura, né, a abertura, mostrando a abertura fechada, né, como a gente chama, mostrando que o material é autodefocalizador. A gente tem absorção saturada e a gente então estuda... Aqui é o substrato. Toda vez que a gente faz se você tem uma amostra em cima de algum substrato ou num líquido, você tira a amostra e faz a medida. Tá? Então, aqui não tem nada, é só o substrato, só o vidro, enquanto que aqui tem o resultado devido à metasuperfície. E aí a gente calcula, faz todos os cálculos e determina o valor do N2 nesse caso. O resultado que está mostrado aqui, eu vou mostrar ele rapidamente, é que aqui, ó, nesse trabalho, aqui tem, está pequeno para vocês, mas é 10 a menos 9, da ordem de 10 a menos 9 centímetros quadrados por watt. Aqui é 10 a menos 11, aqui é 10 a menos 10, 10 a menos 12, ou seja, ele, pelo fato de ser uma metasuperfície, ele tem uma não linearidade maior e a gente consegue explicar, eu vou mostrar daqui a pouco. A gente também fez as medidas fora de ressonância, ou seja, naquela região de 1.500 nanômetros. E aqui a gente fez também o Kerr Gate, né, para fazer a medida temporal. Então, está aqui o índice de refração não linear, nesse caso ele também é autodefocalizador, negativo, e aí apresentou uma absorção de 2 fótons. Tá? Então, está mostrado aqui, por essa assinatura aqui, a absorção de 2 fótons. O tempo de resposta foi interessante. Aqui está mostrando o tempo de resposta do pulso, e aqui está mostrando o tempo de resposta do material, que é da ordem de 1,2, 1,5 picosegundo. Esse tempozinho aqui é da ordem de 100 femtosegundos, que é a ordem do pulso. E aqui é o slope, né, mostrando que tem um slope da ordem de 2, como é esperado com o sinal Kerr. Bom, uma coisa interessante é, primeiro, que isso não é um efeito de rotação de polarização. E a gente... Como é que a gente fez essa medida? A amostra, o vidro, ele tem da ordem de 1 milímetro de espessura. É a espessura típica de um vidro de microscópio que a gente tem no laboratório. Em cima desse vidro, a gente tem a camada de 15 nanômetros. A medida, ela é feita de forma que eu estou jogando luz primeiro aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu estou jogando luz primeiro aqui. A luz está passando aqui, 1 milímetro. E depois eu ando e jogo a luz aqui. Tá? Então, ela passa depois pelo... Está mais para cima. Eu só faço deslizar esse cara. Então, veja, eu consigo ver sinal em algo que tem 15 nanômetros e algo que tem 1 milímetro na mesma medida. Isso dá uma diferença de espessura de 10 a menos 5. Só por conta disso, eu sabendo o índice de refração não linear do vidro, eu posso inferir o índice de refração não linear do meu material. Então, o experimento é muito simples e essa medida é feita praticamente simultaneamente.
Então, isso é uma coisa bem interessante. Bom, aqui a gente discute, né? A gente bota o diagrama de banda do ouro, é bem conhecido. Então, no caso do ouro, a gente tem essas bandas, chamada banda D, aqui, e a gente tem a banda SP, e a gente então consegue mostrar, né? A gente está no comprimento de onda. O gap, né, é da ordem de 2,4 elétron-volts. A gente está com 800, aqui a gente tem 800 nanômetros. Então, com um fóton não é possível você chegar lá em cima. Então, tem duas possibilidades. Ou você não tem absorção entre bandas, certo? Entre essas duas bandas, mas você pode ter um fóton ou absorção de dois fótons ocorrendo dentro da banda 6SP, tá? Então, com isso, a gente explica, através a gente chama de free carriers, né? Dentro da banda, você explica a não linearidade que você está vendo e, através de espalhamento elétron-fono, isso tudo qualitativo, a gente não precisou fazer as contas, isso está conhecido na literatura, a gente tem um tempo de resposta que é da ordem de picosegundos. Então, a gente consegue fazer as medidas e como o ouro é um material conhecido, usando o que tem na literatura, a gente consegue explicar todos os dados que a gente viu aí. Para concluir essa parte aqui do ouro, então estou no tempo que ainda dá, existe uma coisa chamada regra de Miller. A regra de Miller, ela propõe, né, ela mostra que o Q3, né, a não linearidade de terceira ordem, a não linearidade de terceira ordem, ela é proporcional à não linearidade de primeira ordem à quarta potência. Só que isso se aplica para materiais que não absorvem, tá? Então, tem alguns trabalhos de revisão na literatura mostrando, por exemplo, aqui com vidros, esse da direita, com vidros chalcogenetos. Então, com esses vidros, nos vidros chalcogenetos, por exemplo, você claramente vê, né, o Q3 e aqui o Q1, mostrando que eles seguem uma reta que vai com a quarta potência. Tem aqui uma quarta potência. Aqui também, para um outro conjunto de materiais, de vidros, ele também, o N2 é proporcional a N0, a quarta potência. Então, a gente se perguntou, será que a nossa metasuperfície ela obedece essa regra? Porque na literatura, e eu estou colocando aí as referências, tinha 4 trabalhos, 2 dizem uma coisa e 2 dizem outras. Só que esses metamateriais que eles trabalharam são diferentes. E aí a gente foi fazer, o que é que a gente fez? O meu índice de refração, lembra, uma propriedade importante desse material é que o índice de refração ele varia. Ele está variando no mesmo material de pouco mais de 1 até 3 e pouco. Então, eu fiz um monte de medidas, que eu digo são, no caso foi Melissa, que estava fazendo o doutorado da época. Então, sai variando o comprimento de onda e medindo o N2, tá? E, ao final, a gente plota. E, ao plotar, veja, os pontos ficam totalmente espalhados. Não tem nenhuma relação, não tem nenhuma nada que você possa traçar uma curva aí. Então, para uma metasuperfície de ouro do jeito que a gente tem, não tem nenhuma relação clara, óbvia, entre Q3 e Q1, e, muito provavelmente, essa relação, além da absorção, ela também depende do tipo de estrutura. Então, essa foi a principal conclusão aí desse trabalho. Bom, dá uma respirada, tomem uma água e vamos para a parte 3. Tá? Então, nós vamos mudar o material agora. Então, eu mudo o material e mudo de amigo. Agora são os materiais que foram preparados pelo Rich Weir, lá também da Força Aérea Americana. Então, os materiais 2D, eles são bastante conhecidos, né? Apesar de que aquela metasuperfície também é um material 2D, mas aqui a gente está tratando dos materiais tipo família do grafeno, os que a gente está interessado, que são os dicalcogenetos, né, que estão aqui, esses carinhas aqui, ou os óxidos. Então, aqui eu estou interessado nos semicondutores tipo MOS2, de sulfeto de tungstênio, de sulfeto de molibdênio, etc. Ou metálicos como o diseleneto de nióbio, ou um outro que está... Cadê o outro meu amigo aqui? O ZRT2 está onde? Está nem escrito aqui. Mas também o ZRT2 é um outro
semimetal que a gente estudou. Então, esses materiais, eles têm essas camadas, e essas camadas ficam muito próximas uma da outra, e elas são presas normalmente por força de Van der Waals. Onde é que estão esses caras? Esses materiais, se você olhar para a tabela periódica, eles estão aqui, ó, os metais de transição estão aqui, né? A gente normalmente não se preocupa muito com eles, mas esses caras estão aqui, os tocogenetos estão aqui, e aí você então faz a mistura deles dois. Então, se você me pegar materiais do grupo 4, por exemplo, como titânio, zircônio, eles podem ter propriedade de semicondutores ou até de semimetais. Se você pegar do grupo 5, eles podem ser semimetais ou metais de banda estreita. Se você pegar material de grupo 6, como molibdênio ou tungstênio, com esses caras, a maioria deles é semicondutor, mas os teluretos são semimetais. Tá? E você pode ir para os outros grupos. Então, qual a implicação de ser metal, semicondutor, etc.? Veja, lembre aqui a estrutura de bandas, certo? Então, no caso do metal, né, você tem o nível de Fermi aqui dentro, então você está populado acima do nível de Fermi. Nos casos do semicondutor, ele é isolado, totalmente isolado, você tem um gap bem definido. E no caso de semimetal, você tem esse tipo de estrutura de banda pode acontecer. E isso, naturalmente, leva a física diferente para cada um desses materiais. Então, o mais estudado deles é certamente o disulfeto de molibdênio, e ele tem uma característica muito interessante, né, que é o fato de que, quando ele é bulk, ele tem um gap indireto, que não é legal para muitas aplicações. Mas quando ele é monocamada, ele tem um gap direto. Então, o controle dele é melhor, e aí as propriedades aqui são bem diferentes das propriedades aqui nesse caso. Esses materiais têm aplicações que vão de sensores a gás, biosensores, dispositivos eletrônicos, dispositivos piezoelétricos, dispositivos fotônicos. É uma variedade muito grande de aplicações, energia, e a gente está interessado aqui em caracterização óptica não linear para esses materiais. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos tem mais de 30 artigos de revisão, se vocês não estão nessa área, e está crescendo. Essa figura aí é de 2015, mais de 5.000 artigos só nesses materiais 2D, mais de 2.000 artigos só em MOS2. Como é que você prepara esses materiais? Você prepara usando técnicas ou top-down ou bottom-up, e uma delas é a chamada esfoliação, né? O grafeno, a história conhecida, ele pode ser feito, e esses materiais também, a partir de você esfoliar com uma fita durex, fita isolante. Claro que não é tão simples assim, mas você pode usar esfoliação mecânica, ou esfoliação líquida, ou algum outro tipo de técnica como essa. Ou você pode crescer a partir de, por exemplo, CVD, técnica de CVD, Chemical Vapor Deposition. Então, isso aqui tem também muita coisa para se falar, e eu estou simplesmente informando isso para vocês. Bom, nós estudamos materiais que foram, como eu disse, preparados pelo grupo do Rich Weyer, e ele foi preparado por uma técnica de esfoliação por redox, né, redução oxidação. Tem 2 artigos importantes, um deles foi de 2016, quando ele fez isso pela primeira vez, e depois, recentemente, esse ano, saiu um artigo onde explica todos os mecanismos, etc. Pra vocês terem uma ideia, eles produzem todos os materiais de grupo 4, grupo 5, grupo 6, então é uma festa, é só você ir pedindo materiais, ele fornece materiais, e aí a gente vai trabalhando com isso. Bom, só para falar rapidamente do como é que o material é preparado, são alguns steps. Então, aqui ele está mostrando a parte de oxidação, depois a parte de redução, tem uma receitinha de bolo aqui, começa de um pó, né? Começa do bulk, o bulk aí no caso o pó, o solvente é importante, certo? E aí tem todas as etapas que eu não vou entrar nos detalhes, mas vai ficar aí para vocês depois darem uma olhada e as referências. Bom, esse trabalho, eu só quero chamar a atenção de que ele foi parte de um projeto de 2 anos. Durante esses 2 anos, de 17 a 19, eles cederam os materiais, e a gente publicou, está submetido, pelo menos 8 artigos, resultado dessa interação, que envolve a PUC do Rio, a Isabel, envolve o MacGraph com o Cristiano,
e o pessoal lá da Força Aérea. Então, eu vou dar exemplo aqui, eu tenho 15 minutos, dá tempo, eu vou dar, então, exemplo de 3 desses resultados, um deles que já está publicado, que é esse aqui, de sulfeto de nióbio, e falar de 2 outros que estão submetidos, mas já passou numa primeira rodada de referir, então espero que seja publicado aí rapidamente, a gente já respondeu, espero que os caras estejam satisfeitos. Bom, eu falei rapidamente de efeitos de segunda ordem que ocorrem em materiais que são não centrosimétricos, que são responsáveis por gerar segundo harmônico, por exemplo. Mas, se você tiver um material centrosimétrico, as moléculas desse material, elas não são centrosimétricas em geral. Então, esse material, se você entrar com comprimento de onda, ômega, você pode gerar 2 ômega, mas, diferentemente do 2 ômega que é gerado aqui, que é coerente, tá? Aqui dentro tem todo um processo chamado casamento de fase. Aqui, esse 2 ômega gerado, ele é incoerente, mas ele é segundo harmônico, ele não é fluorescência, ele é um segundo harmônico. É claro, eu vou mostrar qual é a diferença. Bom, lembra, eu falei que a gente usa a polarização, né, para... Deixa eu voltar, nesse cara que eu quero. A gente usa a polarização para explicar o que é que acontece macroscopicamente. Como aqui a resposta é da molécula ou da nanopartícula, a gente usa a polarizabilidade. Então, a polarizabilidade é o equivalente microscópico da polarização. Veja que aqui tem a polarizabilidade proporcional ao campo, que depois tem a polarizabilidade, a chamada hiperpolarizabilidade de primeira ordem, de segunda ordem, etc. Que é equivalente, esse cara aqui, então, é o que gera o Q3, esse cara aqui é o que gera o Q2, e aqui tem esse carinha que gera o Q1. Muito bem. Com essa tem a técnica chamada Hyper-Rayleigh Scattering. Então, é um espalhamento Rayleigh de ordem superior. Eu estou olhando para a segunda ordem do espalhamento Rayleigh. Eu vou, então, mostrar esse resultado, mas antes desse resultado eu vou mostrar rapidamente para o ZRT2, né, o telureto de zircônio, o bitelureto de zircônio. Ele tem essas figurinhas aqui, está mostrando a microscopia de força atômica. Ele tem, tipicamente, dimensões de 120 nanômetros de largura, 120, está variando aqui, mas a espessura dele é da ordem, desse caso, de 1,5 nanômetros. E, como ele é um semimetal, veja que ele não tem pico de Eggstone, nada. A absorção dele é algo bem suave, desse jeito. A gente usou esse carinha aí na técnica de Hyper-Rayleigh. O que é que a gente faz? A gente joga o laser aqui, excita a amostra com infravermelho e olha para o segundo harmônico. Então, a gente só pode olhar para qualquer lado. Então, a gente olhou aqui a 90 graus e a gente vê, aqui é o espectro de absorção, novamente. A gente está excitando aqui, não tem absorção nenhuma, muito pouco ou nada. Aqui está o segundo harmônico. Aqui está o sinal de segundo harmônico, tá? Em função da intensidade. E aqui está o slope, mostrando que é o slope de 2. E aqui está o tempo de resposta do segundo harmônico, que segue o tempo do laser. Então, isso aqui é a assinatura, a partir dessa figurinha aqui, que a gente tem o pico de intensidade em função do pico emitido. A gente usa as equações apropriadas e a gente, então, determina o valor da hiperpolarizabilidade, certo? Então, veja, isso aqui é a hiperpolarizabilidade de uma molécula. É por monolé, no caso, a monocamada é por monocamada. Então, a gente sabe, sabendo o número de monocamadas, o volume, a densidade, a gente daqui chega daquele Q3, no caso, no Q2, certo? A gente não fez isso porque, nesse caso, a gente não tem todas as informações de teoria de grupo do grupo de simetria desse material. Mas isso pode ser feito. Bom, segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês é um trabalho feito com o de sulfeto de nióbio. Aí aqui a gente vai medir, usar o Z-scan, né? Então, nesse caso, ele tem... Está aqui os detalhes do material. Deixa eu voltar aqui. Então, isso.
Aqui o detalhe do material. Então, ele tem altura de cerca de 1,3 e largura, eles estão sempre da mesma largura. Aqui eu tenho 3 materiais, eu tenho o MS2, o NBS2 e o ZRT2, e aqui a gente vai estudar o NBS2, então veja que... Eu vou mostrar o MOS2 também, aí veja que o MOS2 ele é semicondutor, então ele tem picos de Exciton, ele tem uma banda totalmente diferente do caso dos outros dois, que são metal e semimetal. Como eu disse, nesse caso, eles estão em solução. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o solvente e mede a não linearidade do solvente, certo? Ela está aqui, para a gente descontar quando a gente colocar junto com o material. Então, aqui tem o solvente sozinho, aqui tem o MOS2, então você vê que todos os dois estão aqui bonitinho, e a gente vai agora para o que é novidade. A novidade é o NBS2, esse foi o primeiro resultado desse material na literatura. Então, veja o que acontece. À medida que a gente vai aumentando a intensidade, a não linearidade ela é negativa, como está aqui, e a partir de uma certa intensidade ela vira positiva. Isso é um efeito interessante, ou seja, no solvente, né, ele vem... Aqui passa o nanocomposto, nesse caso, ele passa por uma não linearidade como se fosse zero. O zero, o composto, cada um separado não é zero, mas por conta da troca de sinal, ele se anula aqui. E depois ela fica constante e positiva. Tá? Então, a gente consegue calcular tudo isso aí, a gente consegue determinar, e a gente consegue também, com a abertura aberta, estudar o efeito da absorção não linear. Então, isso aqui é o índice de refração não linear, que é a parte real do Q3, e aqui é o índice de absorção não linear, que é proporcional à parte imaginária. Então, nesse caso, o que é que a gente está vendo? Nesse caso, a gente vê aqui a absorção não linear, e a gente vê que essa absorção ela reverte, que a gente chama de absorção reversa. Tá? Então, você tem 2 efeitos acontecendo, do mesmo jeito que aconteceu com o índice de refração, que houve uma troca de sinal, aqui também tem uma troca de sinal. Ele passa de absorção para uma absorção saturada, um tipo de absorção saturada. E a gente vai explicar como é que isso acontece. Pronto, está aqui. Então, aqui a gente tem, foi calculado, né, o pessoal lá do Mackenzie calculou a estrutura de banda, a densidade de estados, e aqui essas setinhas estão correspondentes ao comprimento de onda que a gente está usando, certo? Então, se a gente usar um fóton ou com 2 fótons, a gente, à medida que aumenta a intensidade, a gente consegue entender como é que essa transição, se a transição for de um fóton, ela pode vir, essas linhas vermelhas, o nióbio, o verde, o vermelho é o sulfeto, então é um enxofre. Então, transição de um fóton pode ir de vermelho para verde, mas de 2 fótons tem que ser dentro da mesma paridade. Então, a partir daqui, a gente sabe que aumentando a intensidade, a gente tem primeiro, simultaneamente, um fóton mais 2 fótons. À medida que a intensidade vai aumentando, a gente satura a absorção de 2 fótons e isso faz com que aconteça a troca de sinal. Isso acontece na refração não linear. Então, se você aplicar o que chama de relação de Kramer-Kronig, você pode ter o equivalente na absorção não linear. Então, qualitativamente ou semi-qualitativamente, a gente consegue entender aí todo o processo. O valor do índice de refração, nesse caso, ele é muito menor do que, por exemplo, no caso do ouro. Veja que aqui ele é da ordem de 10 a menos 16 centímetros quadrados por watt. Tá? Então, são valores relativamente pequenos, mas que podem ser úteis se a gente souber usá-los de maneira adequada. Muito bem. Então, eu vou para o terceiro exemplo, estou chegando no fim. Esse exemplo, a gente vai usar o material, mas a gente vai estudar só absorção não linear usando uma técnica chamada Z-scan fotoacústico. Lembra que eu falei para vocês que o material, quando a gente incide luz aqui no material, ele pode, além de a luz transmitida trazer informação, ele pode gerar uma onda fotoacústica. Como é que isso acontece? Toda vez que um pulso de laser, nesse caso, a gente está operando, olha, eu estou em outro comprimento de onda, outro regime. Eu estou em 532 nanômetros e com um pulso de 7 nanosegundos. Tudo que eu falei para vocês até agora foi 100 femtosegundos. Ordens de grandeza, 6 ordens de grandeza mais curto eu estava.
Agora eu estou 6 ordens de grandeza mais lento, eu estou em nanosegundo. Na realidade, tem um fator 10 a 2 aí, mas são muitas ordens de grandeza. Quando a luz é absorvida, o material esquenta, então ele gera uma expansão térmica. Essa expansão térmica, então, gera uma onda acústica. Então, se eu botar um detetor de ultrassom, eu deteto essa onda acústica. E ela depende exclusivamente da absorção. Então, à medida que a gente faz aqui, ó, eu estou usando os mesmos materiais, tá? Então, não preciso falar deles, eles têm absorção. Eu estou aqui agora, eu tenho 532. Então, o MOS2, por exemplo, tem uma absorção muito grande, muito maior do que os RT2 e o NBS2. Então, aqui é o MOS2, que eu já conheço, só que agora eu estou trabalhando em 532 nanômetros. Eu estou acima do gap. Então, se eu estou acima do gap, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma absorção saturada, tá? E, à medida que eu aumento, aqui é 0,12 gigawatts por centímetro quadrado, vocês não estão vendo? E aqui é o dobro. Então, à medida que eu aumento a intensidade, isso aqui é olhando para a luz, né? À medida que eu aumento, eu tenho a absorção saturada reversa. No caso da medida fotoacústica, o detetor acústico, ele vê o inverso. Como eu tenho a absorção, ele vê a absorção diretamente, não é como o Z-scan óptico, e aqui está o efeito inverso. Então, ele é um sinal, né, invertido do óptico. O acústico é invertido do óptico. Então, esses pontinhos são os experimentos e a linha é o fito numérico para expressão para a potência transmitida, utilizando as equações lá de Z-scan, etc., para a gente fazer toda a parte teórica. Quando a gente vai para os materiais novos, a gente então tem... no caso do sulfeto de nióbio, a gente tem a absorção saturada, depois tem a absorção saturada reversa, aqui está a medida fotoacústica, e aqui a gente tem, no caso do zircônio, a gente não tem esse efeito. Veja que ele tem só a absorção saturada reversa. Tá? Aí você diz, pô, para que fazer a coisa do Z-scan fotoacústico? Existe um efeito chamado de espalhamento não linear scattering. O espalhamento não linear, ele pode aparecer aqui no óptico, mas ele nunca aparece no acústico. Então, eu posso saber qual é a contribuição do espalhamento não linear se eu fizer essas duas medidas, e elas podem ser feitas simultaneamente, que foi isso que a gente fez. Aqui a gente consegue explicar o modelo, né? No caso da absorção, nos dois casos, a absorção de um fóton, ela é mais importante do que a absorção de 2 fótons, tá? E a gente consegue explicar isso, principalmente porque aqui, no caso do ZRT2, você ainda tem uma coisa chamada singularidade de Van Hove, e essa singularidade faz com que a força de oscilador, em inglês oscillator strength, seja maior aqui. Portanto, a absorção de um fóton ela é mais importante do que a de 2, apesar de que 2 fótons também podem contribuir. Bom, o último exemplo é o exemplo do efeito de ordem superior, que a gente consegue ver no material. Eu vou passar aqui mais rápido. Mas quando a gente estava medindo, no MOS2 em particular, à medida que a gente foi aumentando a intensidade e fazendo as curvas do Z-scan com a abertura fechada, a gente observou, bom, a gente fica procurando coisas, né? A gente observou que a curva tinha uma certa assimetria para intensidade muito alta. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Aqui para intensidade baixa. Volta. Para intensidade baixa, você vê que isso aqui está bem retinho, tá? Aqui está bem retinho. Mas numa intensidade alta, aqui é 103, aqui foi 38, você veja que tem uma assimetria aqui. Isso aqui não é um errinho, não. Isso aqui é a teoria e aqui é como vai. Então, de onde é que vem isso? Isso aqui vem do efeito de quinta ordem. E como é que a gente tem certeza disso? A melhor medida para fazer é... Aqui é o MOS2, onde apresenta... Se você variar a intensidade e olhar esse ΔT, certo? Ele é linear. Enquanto que, se você olhar, no caso, por exemplo, do WS2, do tungstênio, você, no mesmo regime de intensidade, você tem uma constante. Essa constante diz que aqui só tem Q3, enquanto que aqui, como é linear, você tem contribuição de Q3 mais Q5, e a gente chama isso de um Q5 efetivo, porque a gente não consegue, com esse tipo de experimento, separar os dois. Então,
é mais uma demonstração de um efeito não linear que aparece nesses novos materiais. Muito bem, estou realmente chegando no fim, vocês já devem estar cansados, mas eu quero dizer o seguinte, até aqui a gente estudou tudo com tempo de resposta de femtosegundo, ou, como a gente usou o pulso de nano, a gente estava com tempo de nanosegundo, mas tudo tem a ver com coisas ligadas com a polarização eletrônica. Eu queria mostrar para vocês agora um efeito não linear térmico. O que é que o efeito não linear, esse efeito vai ser térmico? Porque a gente vai jogar luz CW, ou seja, não tem luz pulsada aqui, mas a luz CW, ela esquenta o material em função da temperatura. Então, dependendo da temperatura, você gera esses anéis de alta difração. Então, tem um vídeo aqui, certo? Então, com a intensidade baixa, e à medida que a intensidade vai aumentando, esse vídeo ele vai mostrando a aparência, a surgimento desses anéis. Você contando o número de anéis em função da intensidade, você determina o N2. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu volto? Não, eu quero reapresentar. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ir lá para o fim, que eu estou chegando no final, mas eu preciso aqui. Então, você consegue, a partir do número de anéis, esse N2, aqui tem que ter cuidado porque ele é um N2 térmico, ele é proporcional à intensidade, certo? O índice de refração, o índice de refração N, ele é proporcional à intensidade. Mas esse efeito é muito lento. Ele é tão lento que eu vou mostrar ele para vocês. Esse é um experimento. Estou pedindo ajuda aqui do colega. Eu vou tirar a apresentação aqui para mostrar para vocês. Eu vou sair do modo de apresentação, tá? Eu saí aqui do modo de apresentação. Então, eu vou mostrar para vocês um experimento aqui, ó. Eu estou aqui na minha mesa. Eu tenho aqui uma célula. Essa célula aqui tem somente o solvente, é a acetonitrila. E aqui nessa outra célula, que está mais cinza, que dá para ver que ela está mais cinza, aqui tem disulfeto de nióbio. Então, primeiro eu vou botar a célula que tem só acetonitrila, eu vou passar então eu vou ligar o laser verde, eu tenho um laser aqui, e vocês estão vendo o feixe ali, certo? Esse feixe está com uma intensidade relativamente alta e vocês não estão vendo anéis nenhum aí. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o disulfeto, tá? O material não linear, aqui, esse carinha aqui. Então, vou colocar de novo aqui o laser. E agora, olha, a amostra está lá na frente, tá? Vou apagar, vou acender. Can you turn off the light, please? Vou apagar a luz para ver se fica um efeito mais bonito. Acho que fica. Então, ó, aqui, ó, estão vendo aqui? Então, aqui você vê esses anéis, e dependendo da posição da amostra, com relação ao foco, você pode ter anéis de formatos diferentes, inclusive. Tá? Então, esse é o efeito não linear, por quê? Porque depende da intensidade. Como eu estou fazendo aqui na minha mesa mesmo, como eu estou fazendo aqui direto na minha mesa aqui, onde eu estou fazendo a apresentação, eu não botei um trequinho aqui para variar a potência. Eu vou voltar rapidamente para a apresentação, para então concluir. Vou apresentar a tela inteira. Tem mais duas coisinhas rápidas aqui para vocês, então a gente para e vocês vão poder perguntar. Deixa eu voltar para a apresentação. Tudo bem aqui? Estou em modo de apresentação novamente, certo?
Muito bem, então, tendo mostrado isso, eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a ótica não linear, eu considero ela uma ciência habilitadora. A gente sempre fala de tecnologia habilitadora, que é, por exemplo, a fotônica é uma tecnologia habilitadora. Com a fotônica eu faço muita coisa, ela é meio, ela não é fim. A ótica não linear também é uma ciência que ela faz com que você entenda, compreenda a interação da luz com a matéria. Isso vale no mundo macro, no mundo micro, no mundo nano, na física, na química, na biologia, na medicina e por aí vai. Hoje, se você me perguntar para onde é que vai, os nanodispositivos, design inteligente, eu estou falando mesmo de inteligência artificial, de novos materiais, materiais oticamente não lineares, on demand, você pode programar o computador para ir fazendo essas coisas para você, muitas aplicações bio, e se vocês quiserem uma recomendação, leiam esse artigo. Esse artigo fala de nanofotônica inteligente, medindo convergência da fotônica e a inteligência artificial em nanoescala. Para os estudantes e para os jovens pesquisadores, né, como eu, como é que a gente se prepara para esse futuro? No futuro você vai ter que resolver problema que ainda não existe. Você diz, como é isso? Isso é assim, há alguns anos atrás foi o Aedes aegypti era conhecido, mas ninguém sabia que ele dava os problemas de chikungunya, etc. Vírus, conhecido. Coronavírus era conhecido, mas o coronavírus SARS-CoV-2 não. Então, ele era um problema que não existe e que ainda não foi totalmente entendido. Então, você tem que se preparar para esse tipo de problema. Como é que você faz isso? Multidisciplinaridade, colaboração e pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é essa figurinha que vocês estão vendo aí. Aquele joguinho da velha, você pode passar horas nele. Se você conseguisse pensar fora da caixa, botava um X aqui e resolvia o problema. Claro que no jogo não pode, mas na vida a gente pode pensar fora da caixa e na ciência também. Então, eu agradeço aí a paciência de vocês. Essa da esquerda em cima é uma menina que eu não conheço, lá do Balé Vermelho em Moscou, mas lá de baixo é minha neta, que faz a mesma coisinha dela e ela está doida para ir lá em Moscou. Muito obrigado a vocês e perguntas, por favor, estou à disposição. Professor, muito obrigado pelo seu seminário, um excelente seminário. Já temos até algumas perguntas aqui no chat. E aproveito para comunicar ao público que tem interesse em fazer pergunta para o professor Anderson, que se manifeste no chat, aí eu vou passando a palavra, vou fazendo a leitura. Então, a primeira pergunta, antes de mais nada, queria dar boas-vindas à nossa colega da Indonésia, a Vini, que também está presente, professor. Welcome, Vini. Welcome, Vini. If you could follow, feel free to ask. O Christian é aluno nosso, ele está na Colômbia, foi para a Colômbia fazer uma visita lá, acabou não voltando por causa do SARS-CoV-2. Ele deixou aqui no chat uma pergunta. SO2 no trabalho de Baquet, da Bélgica, e um supercondutor de 3 bandas, tem algo a ver que seja não linear? Ou as propriedades ópticas têm a ver com o estado normal? Não, qual foi o material que eu não entendi? SO2. O Christian, você pode abrir seu microfone? É esse material mesmo? Não está faltando? Não é esse? Se for o MO... alguns desses materiais dicocogenetos, eles... Boa tarde. Olha, o material que o professor está estudando tem uma propriedade especial, e é que é um material de 3 bandas quando a temperatura é embaixo da temperatura crítica, tá? Mas eu pensei o seguinte: se aquele material tem resposta não linear só quando a temperatura é muito maior à temperatura crítica, ou aquela resposta não linear é só a temperatura normal, porque, por exemplo, quando o material, por exemplo, é supercondutor ou tem férmions de Majorana, tem alguma resposta diferente ou é só a temperatura normal? Não, Cristian, uma boa pergunta. Eu esqueci de dizer que tudo que eu faço ali, tudo que está sendo feito ali,
é a temperatura ambiente, tá? Em particular, o de sulfeto de nióbio, ele é um desses materiais que você falou, ele é um material tipo Dirac, e a baixa temperatura ele tem todas essas propriedades que você disse. Aí as propriedades ópticas não lineares dele, a baixa temperatura, não foram estudadas ainda, mas vão ter evidências, talvez coisa nova, talvez aumente, talvez diminua, não dá para dizer, eu não pensei nisso, mas não necessariamente os efeitos não lineares não ocorrem só à temperatura ambiente. Eles podem ter uma dependência da temperatura. Como a gente está interessado normalmente em dispositivos, aí a gente tenta fazer o máximo à temperatura ambiente. Mas, para entender a física básica, é importante fazer variação de temperatura. Certo, professor. Mais perguntas? Então, aqui tem bastante professores que estão elogiando, o professor Luciano Daniel está elogiando o trabalho, até brinca com a gente, enquanto os engenheiros estão se matando para fazer aplicação práticas de eletrônica, a gente está brincando com luz em ouro. Exatamente. Professor Luciano Daniel, colega nosso, ele é da Universidade do Estado do Mato Grosso. Ok. A Alice Almeida, nossa aluna doutorada, ela está perguntando sobre a equação da suscetibilidade no início da apresentação. Ela quer saber por que foi o termo de segunda ordem foi desprezado. Porque eu escolhi trabalhar com materiais que são centrosimétricos, ou seja, se aquele termo de segunda ordem, como ele é par, então, se o material tiver centro de simetria, tipo vidro, por exemplo, ou tipo esses materiais que eu estou usando, o termo de segunda ordem ele se anula. Tá? Então, ele é muito pequeno. Então, ao se anular, o primeiro termo importante não linear, ele é o termo de terceira ordem. Então, todo material amorfo, em geral, os líquidos, eles são materiais que têm o Q2 nulo. Se eu quiser um material que tenha um Q2, a segunda ordem muito alta, eu preciso de usar cristais, tipicamente, ou materiais birrefringentes. Aí eles não são não centrosimétricos e, portanto, o primeiro termo não linear é o termo de Q2. Então, por isso que a gente pode desprezar o termo de Q2. Certo, professor. Obrigado, Alice, pela participação. Marinoni, ele fez uma pergunta também. Professor, uma pergunta. Poderíamos usar, então, esses pares de rede para transmitir informação? Veja, essa é uma das tentativas de aplicações, mas não como transmissor, tipo, quando você fala em transmitir informação, você pode estar falando de várias coisas. Então, por exemplo, de transmitir, tipo, uma fibra óptica, transmitir à distância, de princípio, não, no momento, sem pensar, né, no futuro. Agora, onde ele é muito usado é para fazer modulação da luz. Então, quando eu quero transmitir informação, eu preciso pegar... Vocês estão me ouvindo agora, porque eu estou falando aqui num microfonezinho que tem um vibradorzinho, e esse vibradorzinho modula a minha voz, transforma em impulso elétrico, que transforma em impulso óptico, que chega até você em milissegundos. Você já ouviu tudo que eu falei. Então, eu quero fazer isso mais rápido ainda. Ou seja, eu quero fazer isso de uma maneira bem rápida, e essas coisas são chamadas moduladores. Então, a ideia é usar esses materiais para acelerar a capacidade de transformação da minha informação em óptica em moduladores totalmente ópticos. A gente já tem os amplificadores totalmente ópticos, a gente já tem o meio de transmissão óptica, a gente precisa explorar terabits de largura de banda que a gente tem disponível com óptica, mas não tem ainda, né, não são muitos os materiais que podem fazer isso. Então, essa é uma aposta. Na realidade, misturar esses materiais com esses moduladores eletroópticos ou todo-ópticos, por exemplo, de silício. Isso é uma área chamada Silicon Photonics ou Silicon Nanophotonics, é uma área muito importante. Doutor, desculpa, só para terminar, então, só para terminar a questão da pergunta, que seria, então, o seguinte, nesse caso da transmissão da informação. Quer dizer, você transmite uma tensão, você transmite duas tensões num fio.
Chega lá na ponta, você sabe qual tensão que vai produzir um padrão, qual tensão que vai produzir outra, porque você já tem um claro, né, o mesmo medidor. Então, pode transmitir, é só você transmitir, digamos assim, como se fosse antigamente, né, por amplitude modulada, né, como se chama. Cada tensão é um padrão de refração. Veja, a gente está interessado em transmitir numa velocidade muito alta e fazer essa modulação numa velocidade que a eletrônica não responde. Então, a gente tem que ir para o sistema todo óptico. A gente poderia fazer isso analógico. Analógico, você tem uma possibilidade, mas você tem problemas com ruído. Então, você tem que ir para o digital, tem que ir para o on-off, muito rápido, e a eletrônica não acompanha. Então, nem a optoeletrônica, nem misturando as duas. Então, realmente, o sistema precisa ser totalmente óptico, e aí você precisa fazer essas chaves muito rápidas, usando técnicas de óptica. E aí, as técnicas mais comuns para fazer isso precisam ser essas técnicas não lineares, porque elas têm o tempo de resposta passa a ser uma coisa importante e ele pode ser induzido por intensidade. Essa é tudo que está por trás da óptica não linear como ciência para você entender o mecanismo e aplicar o dispositivo mais na frente. Agora, no caso, eu acho que foi você que comentou, quando eu mostrei aqueles anéis de difração, eles são de fato anéis de difração, exatamente, só que a única diferença é que, em vez de eu botar uma fenda de difração e um furinho e ver anéis, que fica tudo estático, eu estou variando a intensidade. Eu só tenho anéis se eu variar a intensidade. A partir abaixo de uma certa intensidade, eu não vejo anéis. Acima, eu vejo. Já com uma fenda estática, um círculo, eu posso ver difração em qualquer potência. Então, a diferença de ter um efeito não linear e um efeito linear é se ele depende ou não da intensidade. Tá? Obrigado, professor Marinoni, pela participação, pela presença. O Alexandre Dias, da USP de São Carlos, gostaria de fazer uma pergunta. Alexandre, poderia abrir o microfone, por gentileza? Sim. Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, Alexandre. Professor, muito legal essa palestra. Eu achei interessante que os TMDs que o senhor fez medidas são os que eu estou calculando, alguns deles, até para fazer cálculo de Exton, cálculo teórico. A minha curiosidade é o seguinte, nesses materiais que a gente TMD, o efeito de Exton é importante para descrever o espectro. Mas eu acho que a ótica que eu faço seria a linear, e não a que o senhor faz, que é não linear. A minha curiosidade é o seguinte, se com o método que o senhor usa, a técnica, o senhor consegue identificar quais seriam os efeitos de exons, talvez de tríons, que seria o acoplamento, né, de 2 elétrons um buraco 2 elétrons, como isso ficaria caracterizado no espectro que o senhor obtém? Ou se dá para ver isso ou não? Dá. Veja, a sua pergunta foi muito boa. Os semicondutores, você tem, quando eu mostrei no começo, né, esses dicocogenetos, eles têm da grupo 4, grupo 5, grupo 6. Os semicondutores que estão no grupo 6, eles apresentam extras. Os extras são bem conhecidos. Quando você faz o espectro de absorção, você vê lá alguns picos dos extras. O que pode ser feito, que certamente já foi feito por MS2, WS2, e principalmente eles dois, que pode ser feito nos outros, eu posso ter um enhancement na não linearidade se eu sintonizar em torno do éxito. Tá? Então, isso pode ser calculado, pode ser previsto. Como eu estava mais... Esses materiais são muito estudados, então eu não entrei no detalhe deles. Eu fui para materiais que são pouco estudados, tem pouca coisa na literatura, mais fácil de publicar e também ter o pioneirismo de fazer primeiro. E aí são os metais ou semimetais. São aquelas curvas que eu mostrei de absorção linear, que elas são bem suaves, elas não têm exo, ali não tem pico de exo. Então, ali o mecanismo é um pouquinho diferente. Mas nos semicondutores, e tem daqueles materiais que ele pode ser semicondutor ou pode ser semimetal, dependendo do tipo de simetria do material, de como você prepara, os exos e os trios, eles são importantes para a não linearidade, e isso pode ser, sim, estudado experimentalmente usando essas técnicas que a gente usa. Então, é bom saber que você trabalha com teoria, tem pouca gente... A minha interação com a parte teórica, eu não faço teoria, a minha interação forte na parte teórica é com o pessoal do Mackenzie, o Leandro e o Cristiano Matos, que trabalham muito com essas coisas. Professor, mas interessante. A gente pode falar em interação aí mais na frente. Desse grupo 6, eu estudei o 4 e o 5 também. Certo. O 5 ele é bem interessante, talvez o senhor possa pensar nas medidas com vanádio, tem uma física bem legal neles. Tá, vou olhar, eu não olhei para ele ainda não. Eu mostrei uma foto, né? A gente tem a nossa disponibilidade, todos eles. Tem
tem uns 30 componentes lá que a gente pode estudar aí tranquilamente. Basicamente, aqueles que tu mostrou lá são alguns que eu estou estudando agora para fechar um trabalho aqui do pós-doc. Depois você pega o meu e-mail aí com o pessoal, ou pega com o Teldo aí, e aí a gente interage aí, vai ser interessante. Tranquilo, professor. Obrigado. Prazer. Obrigado, Alexandre, pela sua pergunta, pela sua participação. Isabel Cristina está elogiando pelo seminário, excelente seminário, professor Isabel. Oi, Isabel, obrigado. E o Cássio Araújo quer fazer uma pergunta. Cássio é aluno nosso de doutorado. Cássio, por favor, abrir o microfone. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Anderson, pela carreira. Parabéns pelo seminário e muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, professor, e, assim, lembrando lá o conceito bem simples do fônus, né? É uma perturbação que se propaga através dos átomos de um sólido. Qual que é a relação, ou se tem relação ali naquele processo de medidas das ondas fotoacústicas com os fônus? E também, uma outra pergunta seria curiosa, né? Do ponto de vista experimental, ali na detecção dessas ondas fotoacústicas, né? Que o senhor disse que está lá na faixa dos ultrassons. Do ponto de vista experimental, como que é o equipamento em si? Porque tem que ser muito sensível, né, e silencioso em termos de vibração para fazer essa medida, imagino eu. Muito obrigado, professor. Está sem som. Uai, caiu? O professor, ele deve ter caído. Vamos aguardar um instante ele retornar. Dr. Teldo? Oi? Professor, o telefone está desligado. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Bom, eu já passo para ti. Então, eu vou responder a pergunta, então. Veja, toda vez que a gente está esquentando o material, a gente está microscopicamente cuidando dos fônus, falando dos fônus, tá? Então, inclusive, a gente tem naquele efeito de exemplo, estudo lá com a difração que eu falei para você, do you have a photo? Do you have the detector here? Aquele efeito da difração, a gente tem uma relação entre o que a gente estava vendo lá do efeito fotoacústico com a mobilidade do material. E a gente está tentando entender isso. Então, essa sua pergunta é assim, nós estamos tentando entendê-la melhor, mas ele tem uma relação com fônus, sim, e a gente precisa entender microscopicamente essa relação, tá? Por conta da mobilidade dos elétrons naqueles materiais, eles têm a ver com os fônus. E os fônus têm a ver, então, com temperatura, e na hora que a gente está variando localmente a temperatura, então essa relação existe, eu não sei te explicar ela ainda com matemática, com equação. Sobre a segunda pergunta, com relação à pergunta mais técnica, então, está aqui, ó. Aqui é o sistema fotoacústica, tá? Normalmente, a gente usa um laser, que é um laser, aqui vocês estão vendo um laser ali na frente, o feixe de luz vem, ele bate aqui, e o detetor... Aqui, ó, o detetor está aqui, ó. O detetor a gente compra, é um detetor de ultrassom, que ele tem um peso elétrico. É o mesmo tipo de detetor que a gente usa no sistema de ultrassom para fazer imagem de ultrassom. Só que, em vez de eu excitar com ultrassom, eu excito com luz. É por isso que chama fotoacústica. Mas esse detetor ele tem uma frequência que pode variar de alguns megahertz de resposta até mais de 100 megahertz, e a resposta em frequência desse detetor determina a resolução espacial. Então, eu posso, por exemplo, esse detetor que eu tenho aqui, ele tem 5 MHz ou 7 MHz, então eu posso ver coisas de fotoacústica de dimensões, estou falando de imagem, de dimensões da ordem de meio milímetro, 500 microns. Para detectar, só detectar sinal, intensidade, ele é bastante sensível, ele é tão sensível, mais sensível do que eu ver a absorção óptica, a absorção linear. Tá? Obrigado, Cássio. Muito obrigado, professor. Nada. Obrigado, Cássio.
O Marinoni também deixou uma pergunta, mas eu acho que o senhor já respondeu. Ele fala assim, que gostaria de perguntar se já se usa esses padrões de difração para transmissão de informação. Não com padrão de difração, porque isso você usa técnicas onde você pode manipular a luz do ponto de vista de criar certos padrões para fazer codificação. Aí você quer padrão mais complicado do que um padrão de difração. Esses padrões de difração são mais para a gente fazer outro tipo de estudo. Para transmissão, não que eu conheça. Certo. A professora Sabrina está parabenizando pela apresentação. Obrigado, Sabrina, pela presença. Cara. Vamos ver se tem mais um. Tá. O Cássio pergunta se no processo de medição das ondas acústicas, qual a relação com fonos, né? Foi a pergunta que ele fez pessoalmente. Isso. Ele quer saber se a luz CW é uma luz sem ser modulada. Exatamente. Quando a gente fala de luz CW, o termo em inglês para continuous wave, né? Então a onda ela não é modulada, ela é ligada, ela é on o tempo todo. Ligou, ela está on. A gente pode ter a luz on, aí a gente pode modular, botando o modulador, cortando a luz, ou a gente pode ter a fonte já pulsada. Então, quando a gente fala de uma fonte pulsada, ela já emite pulsos nanosegundo, picosegundo, femtosegundos. Então, é isso que a gente faz. Pessoal, eu estou aqui no laboratório, vocês podem aproveitar, podem conhecer o laboratório. Então, estou aqui, aqui é a parte de fotoacústica, eu vou aqui no outro lado que tem uma parte aqui, ó, que tem toda uma parte com fibra ótica, tá? A gente trabalha com laser de fibra ótica, etc., um tipo que a gente chama de laser aleatório, random laser. E a gente tem também o outro laboratório onde a gente faz toda essa parte aí da ótica não linear, que parece bagunçado, mas não é. O pessoal trabalha tudo assim mesmo, tudo mascarado. Né? Então tem aqui tem um sistema que tem, na realidade tem vários lasers, tem uns 3 lasers aqui em cima, laser de semicondutor, e aqui a gente monta, tem os detetores, todo esse treco aqui são vários detetores, e naturalmente é tudo controlado por computador, mas tem que ter os estudantes aí, os pós-docs, todo mundo aí sentadinho, fazendo o que está trabalhando. Aqui o senhor também tem um QCL aí, né, professor? Como? O senhor também tem um QCL aí, né? Deve ter em algum lugar por aqui. Tem um outro laser aqui, que esse laser é um oscilador paramétrico, e o feixe desse laser aí é potente o suficiente, a gente divide. Uma parte vai lá para outra sala e outra parte vem para cá. Então, a gente está, assim, aqui estamos relativamente bem equipados, é só ter gente para trabalhar e a coisa anda. Certo. O professor Luciano Daniel quer fazer uma pergunta. Professor Luciano, por gentileza, abrir o microfone. Oi, parabéns pela palestra, professor. Obrigado. E pelo professor Teldo, pela iniciativa aí, por ter me convidado também. Eu sou engenheiro eletricista, então sou realmente um curioso aqui da parte de física aí, eu realmente não entendo só o que eu aprendi na graduação. Mas só para ver se eu entendi bem, então quando você se refere à não linearidade ótica, a não linearidade diz respeito a que, por exemplo, o material linear, a intensidade da luz enviada, a resposta vai ficar, não vai variar, e quando a intensidade varia e a resposta varia, então isso é considerado não linearidade? A pergunta é bem básica mesmo. Isso, então, eu vou responder, eu vou tentar responder na sua linguagem, tá? Você pega um circuito RC ou um circuito RLC, e você coloca uma frequência com uma certa intensidade bem baixinha. Então, você entra com uma frequência ômega, e você começa com aquela frequência, uma certa intensidade, a sua resposta é em ômega, ela não é distorcida, tá? Então, você responde bonitinho, se for som, vai ficar lá bonitinho. Se você começar a aumentar muito a intensidade, você pode gerar outras frequências, certo? Você pode dobrar a frequência, você pode... A gente chama de harmônicos, né, no caso. Exatamente. Você pode gerar os harmônicos. Pois bem, então o teu circuito passou a ser um circuito não linear. Você fez alguma coisa que gerou harmônicos. Então, você começa com uma certa frequência e você botou lá uns elementos, e aqueles elementos, para uma certa intensidade, sai a mesma frequência. Para outras intensidades, ou alguma outra coisa que você fez no input, não no meio, você gerou harmônicos.
A ótica não linear é exatamente isso. Em vez de eu entrar com a frequência eletrônica que você entrou, eu entro com a frequência ótica, que tem uma certa intensidade. E, para isso, eu preciso de uma intensidade alta e um feixe direcional. Então, em vez de usar uma lâmpada, eu uso um laser. Aí eu pego um pedaço de vidro. Tá? Então, se a intensidade estiver muito alta e eu tiver um bloco de vidro de 1 centímetro, se a intensidade estiver muito baixa, o que eu vejo do outro lado? Aquilo que a gente aprende no ensino médio. A luz pode ser refratada, uma parte dela é refletida, bem pouquinho, mas se você aumentar muito a intensidade, você pode ver um efeito que é o seguinte: aquele feixe que você incidiu, a intensidade é tão alta que ele afeta a resposta do meio. Aí ele pode gerar um harmônico, pode gerar o segundo harmônico, pode gerar o terceiro harmônico, e por aí vai. Então, a analogia com a eletrônica é exatamente essa, por exemplo, na geração de harmônicos. Perfeito, muito bom. Muito interessante, realmente muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado, professor Luciano, pela participação. A Visk Das deixou um recado aqui em inglês. Fantastic presentation and live experiment, professor. Thank you, Avish, for your participation. Vanessa, é aluna nossa também. Esse daí não vale, não. É a Avishek, esse cara aqui, ó. Ah! Certo. Vanessa também Abhishek é um pós-doc indiano. Eu estive na Índia e deu um colóquio lá, uma palestra. Ele assistiu, gostou. Um mês depois escreveu para mim e já faz mais de um ano que está aqui. Que coisa boa. Espero que esse seminário possa também estar abrindo porta para mais pessoas que estão participando e assistindo, professor. Tranquilo. Estamos aí abertos a futuras colaborações. Certo. A Vanessa é aluna nossa, está dando os parabéns. Ela trabalha aqui também no laboratório de experimental. O Cássio também está dando parabéns. Luciano Daniel já fez a sua pergunta, né, Luciano? A Alice quer saber, professor, se o senhor ano que vem vai dar algum curso de ótica não linear que ela se habilita a participar. Não sei, quem sabe, né? A gente tem... Bom, agora, nem sei como é que está agora, mas vai ter um curso de ótica quântica. Acho que teve o ano passado, a cada 1 ou 2 anos, a gente dá curso de ótica não linear. Se não eu, mas um dos colegas que a gente avisa, fica de olho, que você pode certamente assistir e participar. E tem um curso de verão, né? Tem um curso de verão aqui, que quando as pessoas puderem voltar a viajar, não sei se vão fazer online esse ano, mas tem um curso de verão que sempre nesse curso de verão tem várias mini-cursos e palestras, então às vezes a gente dá também mini-curso, você fica de olho. Mas a gente pode dar um mini-curso aí também, Teldo. Programa aí que a gente faz um mini-curso aí. Com certeza, professor. Agora está fácil, todo mundo pode viajar online. Vamos marcar, então, para o senhor nos ofertar um curso online, se o senhor tiver essa disponibilidade. Eu agradeço a oferta do senhor. A Ana Paula Buquerque é nossa aluna de doutorado, também trabalha na parte experimental, está parabenizando pela apresentação. E o Cássio colocou mais uma pergunta. Cássio, quer abrir o microfone para fazer a pergunta ao professor? Sim. Eu estou procurando aproveitar a oportunidade, professor. É o seguinte, tranquilo. Professor, naquele processo lá de medição das ondas fotoacústicas, né, que eu achei bastante interessante, né, todo o trabalho, mas essa parte me chamou bastante atenção. O senhor mostrou ali uma figura que é uma figura de difração, né, que ela responde com a posição da amostra, ou desculpa, com a intensidade da luz, se eu não me engano. Isso. O senhor utiliza nas suas técnicas a leitura de figuras de Lissajous para tentar obter informações referente à amostra e essa interação fotoacústica, né, da luz e a geração fotoacústica? Não, eu não fiz. Do jeito que a gente faz, por exemplo, de novo, né, da eletrônica mesmo, da ótica, a gente precisa de 2 fontes para gerar as figuras de Lissajous. Aqui, a gente, no momento, está usando somente uma fonte, tá? A gente usa só um laser. Tem uma coisa muito interessante nesse efeito fotoacústico, nesses efeitos térmicos. Se você usar 2 feixes, você pode, no meio não linear, você pode transferir informação de um feixe para o outro. E, ao fazer essa transferência de informação, ou ao ter 2 feixes, você pode, então, pensar em utilizar todo esse mecanismo de figura de Lissajous. Eu não fiz isso ainda, no momento a gente está olhando para um único feixe com outras coisas, mas essa é uma sugestão interessante para olhar e fazer alguma coisa mediado por um meio que tem um índice de refração não linear térmico que você pode controlar com a intensidade. Aí pode ser uma coisa
também de ter uma figura de lista-ajuste dinâmica, onde você controla com a intensidade de um feixe. Isso Obrigado. são experimentos como são, veja, eu fiz aquele experimento lá quando eu estava ali em cima, um laser um apontador laser verde. Você compra R$100 um laser desse que tem 100 miliwatts. Dá para você fazer muita coisa com um apontador laser de alta potência ou mesmo de potência baixa, usando efeito térmico, que para algumas aplicações pode ser interessante. Muito obrigado, professor. Entre outras coisas, gostei do ainda, né? O advérbio de tempo. Obrigado. Professor, o pessoal está agradecendo, né? Está achando interessante a possibilidade de ofertar um curso de ótica para a gente. Eu entro em contato com o senhor para no próximo ano, talvez a gente já pensa num mini curso online, se o senhor tiver disponibilidade. Tranquilo, com certeza. Eu agradeço bastante a participação de todos. O Alexandre Dias parece que quer fazer alguma pergunta mais. Ele quer saber se o senhor já mediu isolantes excitônicos. É isso, Alexandre? O senhor já chegou a medir isolantes excitônicos? Não que eu saiba que estava medindo. Você tem que me dizer o nome do material ou algum material onde exista essa possibilidade. Certamente, nesses materiais 2D, algum deles pode ter essa característica, mas dos que eu estudei até agora, não. E outros tipos de materiais, não. Normalmente, tenho estudado mais nanopartículas, terras raras, de ouro, etc., mas esses materiais que teriam essa propriedade, se eu estudei o material, eu não estudei essa propriedade. Certo, professor. Obrigado. Se tiverem mais uma pergunta, uma última pergunta para o professor Alexandre, que a gente já chegou no limite de tempo. Desculpa, para o professor Anderson. Que apareceu o nome do Alexandre ali. Aí apareceu o nome do Alexandre. Não, meu é só um comentário. É que você está mexendo com ouro, mas esse pedacinho de ouro aí é muito pequeno, não vale nada. Tem que ser um pedaço maior. Não vale absolutamente nada, você tem toda a razão. Mas se fizer a conta aí de quanto é o quilo do ouro comparado com o que a gente usa aqui, é por isso que a gente usa. Parabéns, hein? Bom, pessoal, eu agradeço bastante. Eu costumo dizer, Luciano, que o que a gente aprende daquele pedacinho de ouro vale muito mais dinheiro do que o de uma barra de ouro. É verdade, com certeza. No pequenos frascos que estão as melhores essências, né, professor? Com certeza. Então, eu aproveito para a próxima semana convidar a todos que o seminário nosso, professor, ele é plural, né? Tem professores do nosso programa que dá aula, professores, pesquisadores de fora do país, de todo o país. E semana que vem nós vamos ter um aluno nosso da doutorado, o Júnior, vai falar da pesquisa dele, ele já apresentou esse seminário na disciplina de seminários nosso, foi muito bem avaliado, e aproveitei para convidá-lo para toda a comunidade poder conhecer o trabalho do Júnior na próxima semana. E na semana seguinte nós vamos ter o professor Juarez, lá da USP de São Carlos, né, falando sobre os trabalhos dele também. Então, bom final de semana a todos. Obrigado, Anderson, pela oportunidade. Foi um prazer, foi muito bom. Mandarei e-mail para a gente combinar um curso, né, sobre ótica. Tá, e agradeço a presença de todos também. Tenham um bom final de semana. Um abraço a todos, hein? Um abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, professor. Saideira. Muito boa essa saideira, hein? São imagens fotoacústicas aqui que o pessoal faz aqui no laboratório. Bom, um abraço a todos. Até mais. Um abraço, professor. Tchau.